Boa noite, galerinha, boa noite, sejam todos bem-vindos aí, vamos estar fazendo uma leitura hoje, tá bom? E se encontra lá no livro da primeira epístola de João, lá no capítulo 2, e aí vamos estar dando uma refletida aí nesse texto, porque aqui se trata de um texto que João estava escrevendo para os seus irmãos judeus, tá bom? Quem eram os seus irmãos judeus aqui? Os seus irmãos judeus que se converteram realmente a Cristo. Porque até o momento de então, esses daqui estavam no cumprimento da lei, tá bom? E como eles estavam no cumprimento da lei, para eles era o evangelho pregado para o povo da circuncisão, o povo judeus, tá bom, meu irmão? Gentil não tem nada a ver com isso daqui. Isso aqui era para os legalistas, para os da lei, para os da circuncisão. Vocês conseguem compreender isso aqui perfeitamente? E o que estava acontecendo aqui? Estava acontecendo que estava se travando uma grande batalha de perseguições. O seu próprio povo judeu, da parte dos sacerdotes, dos fariseus, escribas, levitas, né, e os demais ali, saduceus e os demais daquela religião ali, estava perseguindo aqueles que estavam confessando o Cristo que foi morto e ressuscitou. E a briga deles aqui era fazer o povo acreditar que realmente Cristo já tinha ressuscitado e já estava ali fazendo com que as pessoas confiassem nessa magnitude que aconteceu ali, que foi a ressurreição de Cristo, tá bom, meu irmão? E muitos ali não criam em Cristo, então eles tinham a diversidade de estar travando ali grandes debates de ideias, fazendo com que o povo voltasse a olhar para Cristo ressurreto, tá bom? Embora eles não entendessem muito bem a história do Cristo ressurreto, porque quem pregava era mais Paulo, mas eles também tinham uma pregação aqui de estar levando o povo para a luz, e a luz era Cristo, tá bom, meu irmão? Então nós vai estar dando uma lida aqui, espero que não chegue ninguém no salão por enquanto, pois eu logo vou fechar já, né? Então vou estar aqui parando aqui para estar fazendo essa palhinha, né? Ó, primeira epístola de João, capítulo 2. Meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que ninguém pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelo de todo o mundo, tá bom? Então eles mais ou menos aqui sabiam que a apropriação pelos pecados deles ali foi Jesus de Nazaré. Mas para eles entenderem isso melhor, Paulo teve que estar explicando muitas coisas, tá bom, meu irmão? Então eles misturavam ainda porque eles estavam no cumprimento da lei e para eles tinham que guardar a lei. E eles, por guardar a lei, eles transgrediam, eles erravam, eles falhavam. Mas eles tinham aqui Jesus como advogado que perdoaria eles se eles confessassem o erro que eles cometeram perante as transgressões da lei ali, né, meu irmão? E nisto sabemos que o conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Tá bom? Então aqui a pregação deles aqui era pregar o amor. Pregar o amor ao ponto de não ir contra os seus irmãos, não matar seus irmãos, não ferir seus irmãos. E eles tentavam guardar no máximo a lei. E como Cristo, num tempo de vida, abreviou os 10 mandamentos, que são 613 ordenanças abreviadas em 10 mandamentos, ele abrevia esses 10 mandamentos em 2 mandamentos. Adorarás somente o Senhor teu Deus, acima de todas as coisas, e amarás o seu próximo como a ti mesmo. Então eles estavam nesse compromisso de tentar amar o seu próximo. E o amar, o fazer o bem, para essas coisas nunca houve lei, tá, meu irmão? Nunca houve lei.
Mas qualquer que guardar a palavra, a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Irmão, não vos escrevo um mandamento novo. Tá vendo que não era um mandamento novo? Mas o mandamento antigo, que desde o princípio estiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio os ouviste. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz a ilumina. Então eles sabiam que, embora eles tinham que perseverar na lei, porque aqui o templo ainda estava de pé, e ainda se seguia a lei de Moisés, e eles como judeus, eles tinham que estar ali seguindo, né, a lei de Moisés, e seguindo seus cumprimentos dos mandamentos, eles também agora tinham um compromisso de seguir o mandamento de Cristo. Adorarás o seu teu Deus acima de todas as coisas e amarás o seu próximo como a ti mesmo. Então era muito difícil, porque a gente sabe que o amor, o perdão, o perdoar, cara, não é para todos. Não é todos que conseguem perdoar, ainda mais no ato do acontecimento do ódio, tá? Da raiva, dominado pelo ódio, pela raiva, a gente acaba fazendo, né, coisas que não devemos fazer. E eles aqui nesse tempo, eles estavam vivendo assim. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Quem era que perseguia os seus irmãos? Quem que não ia amando seus irmãos? Não eram os próprios judeus que estavam ainda nas religiões perversas e só pela adoção de Moisés e pela fé em Deus e Javé, e eles não tinham a fé no Cristo, no Filho de Deus, porque eles não creram que Jesus era o Filho de Deus, e era por isso que eles perseguiam esses irmãos aqui, e muitas das vezes eles seguiam com cartas para matar esses irmãos. Mas esses irmãos aqui, os discípulos de Jesus e todos que iam aceitando a sua mensagem, ia entrando para debaixo das asas de Cristo, tá bom? E eles confessavam Cristo, e eles acreditavam que Cristo era aquele homem que era o advogado deles, quando eles errassem na lei, porque eles sabiam que muito bem que no mundo espiritual ninguém poderia mais condenar eles, porque eles já tinham um filho que pagou pelos pecados deles, tá bom? Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinho, escrevo, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Nome de quem? Nome de Cristo. Cristo perdoava os pecados deles, porque eles estavam ainda submersos à lei de Moisés. Então toda vez quando eles transgrediam, cara, nós pecamos, a mentalidade sempre vinha como acusação e como ato de devendo algo a Deus, entendeu? Mas não, eles já não tinham devido, não estavam devendo mais nada, porque realmente Cristo já tinha removido o pecado do mundo, levado para si, nas suas chagas, sarado todas as feridas do povo. Mas aqui eles estavam entrando ainda no tempo da dispensação, entre pós-cruz e templo, até o templo cair, tá, meu irmão? Filhinho, eu escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. E como os judeus não acreditavam em Jesus, para os outros judeus não havia aquele homem perdoar os pecados deles. É por isso que eles ficavam doidos e queriam perseguir esses irmãos, e muitas das vezes apedrejavam, matavam, né? Ia torturando esse povo. Pais, escrevo porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovem, escrevo-vos porque venceste o maligno. Eu vos escrevo, filho, porque conheceste o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovem, porque sois forte e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E isso aqui estava se tratando da natureza dos judeus que perseguia Jesus.
Jesus, quando se tratava do mundo, as pessoas do mundo, estava se tratando dos judeus, fariseus, sacerdote próprio, ali os escribas, os fariseus, que perseguiam tanto Jesus no tempo que estava em vida, e após a sua morte ainda continuaram perseguindo os discípulos de Jesus e todos aqueles que iam se convertendo e chegando a essa luz, acreditando que Cristo era a luz do mundo. Então, neles aqui, esses irmãos que não estavam aceitando ainda a mensagem, as boas novas do reino, pregada ali pelos discípulos de Jesus, embora eles estivessem na lei, mas havia já uma pregação que Jesus era o Salvador do mundo, era a luz do mundo. E esses aqui não tendo, eles estavam em treva, eles estavam com a mente deles na escuridão, eles estavam com os olhos cegos, porque eles não conseguiam enxergar a luz, né, nas trevas. Então eles não vinham para a luz, eles ficaram em trevas. Tá bom? Isso aqui é muito importante, a gente está se apegando nisso daqui, porque é o tempo entre que os próprios judeus ali entravam, acabavam negredindo seus irmãos que estavam convertidos já com a ideia do Cristo ressuscitado. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo, porque ele estava induzido ali pela lei de Moisés, né? Pela lei de Moisés. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Por que permanece para sempre? Porque na realidade eles já estavam na luz, eles já estavam com vida eterna. Quem confessava Cristo já tinha vida eterna, tá bom? Embora eles, induzidos na lei, eles tinham a lei como pedra de tropeço, no hábito espiritual eles sabiam que Jesus para eles era eles ter vida eterna, tá bom, meu irmão? E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, é já a última hora. E como os ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos, e que já é a última hora. Então, filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem um anticristo, também agora muitos têm feito-se anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. Por quê? Porque eles estavam perseguindo aquele povo. Lembra quando Jesus fala para ele no Sermão da Montanha? Eles vos matarão, por eles odiar o meu nome, muitos vos entregarão à morte. E os discípulos iam morrer. Eles sabiam que já estava perto dessa morte. Eles sabiam que a perseguição deles já era muito grande, muito perto. Eles já estavam padecendo muitas humilhações. Eles já estavam sendo escória desse mundo. Entendeu? A perseguição era muito cruel em busca desses irmãos aqui que estava pregando a ideia do Cristo ressuscitado, meu irmão. Dizendo que Cristo não estava morto, mas vivia, já estava vivo, ressuscitado. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fosse de nós, ficaria conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do santo, e sabei todas as coisas. Não vos escrevi porque não soubesse a verdade, não vos escrevi porque não soubesse a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira é da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho, meu irmão. Então aqui o povo tinha que aceitar, os próprios irmãos judeus, eles tinham que aceitar que eles mataram Jesus de Nazaré, que Jesus de Nazaré, ele morrendo e ressuscitando no terceiro dia, esse realmente era o Filho de Deus, era o Messias de Deus, o ungido de Deus, que as coisas que falavam-se na lei, pela boca dos profetas, se cumpriu nele. Então era importante o povo acreditar e passar a crer que Jesus de Nazaré era o nosso Salvador do mundo, era o Salvador deles, era o homem que tirou o pecado do mundo de então, era o homem que
para eles era como o advogado deles. Quando eles erravam, eles pecavam na lei, ele tinha um advogado no céu que ia defender a causa dele, meu irmão. Porque infelizmente, se muitos fossem pegos em ato de adultério, ou muitos atos aqui que tinha que matar a morte, os sacerdotes não iam ter pena deles, ia matar eles, meu irmão. E matavam. Mas só que eles sabiam que eles tinham a segurança deles era Cristo. Cristo para eles sim era o advogado deles. Para nós não, porque nós não estamos debaixo e para nós nenhuma condenação há. Nós já estamos no reino do Filho do seu amor estabelecido e o reino já está estabelecido em nós. Tá bom, meu irmão? Então isso aqui é muito importante a gente estar lendo, se apegando. Ó. Qualquer que negar o Filho também não tem o Pai. Mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Então vamos lá, vamos trazer hoje um pouco para a nossa realidade. Meu irmão, quem é que não crê no Filho de Deus? Quem é que não crê em Jesus? Quem é que é... A ideia de ser ateu é uma ideia nova, tá? Eu seguia muitos canais dos ateístas, eu parei porque acaba sendo uma coisa assim meio que sem sabor, sabe? E a gente gosta de ter sabor, sentir o paladar. Entendeu? Os primeiros ateus foram os próprios cristãos que deixaram de acreditar nos deuses que aquele povo, na época, com a sua mente fragilizada, acreditava. E o povo ali passou a acreditar no Deus único, no Deus invisível. E para eles era uma loucura. E aí eles queriam que esse povo negasse esse Deus, que é o nosso Deus vivo hoje, que habita entre nós, né? No meio de nós, dentro de cada um de nós. Tá bom? Então, para mim, seguir mais o ateísmo ali, as ideias deles, para mim ficou uma coisa sem sabor. Esquece, ficou no passado. Para nós temos sabor, tá bom? Então, hoje na atualidade, todo mundo confessa Cristo, meu irmão. Todo mundo crê no Filho. Brasil, então, a maioria do brasileiro aqui, a maioria não, todo mundo é cristão. Todo mundo, tá? Todo mundo. Até os que dizem que não é cristão, são cristãos. Só não tem o conhecimento, não acredita na base do livro, eles vão vivendo carne mesmo. E a carne para eles é o que eles conseguem explicar. E aí eles vão se afastando da espiritualidade de Deus. Mas nada que impeça que eles não tenham atingido a salvação espiritual. Porque a salvação foi para o espírito. E como eles são terrenos e eles não crêem, né? Dessa forma, então eles vivem só carne, é terreno, e um dia vão morrer, vão voltar ao pó, mas o espírito que está ali aperfeiçoado dentro deles, para ativar, como eles não ativaram, esse espírito vai voltar para Deus intacto, meu irmão. Mas só que hoje, aqui ó, qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai, e hoje a maioria confessa que o Filho nasceu, morreu, ressuscitou, habita entre nós, só não tem a intimidade de ler o livro e saber explicar a magnitude da tua eficácia sobre as nossas vidas. Entendeu? E às vezes eles acham que para eles alcançar Deus, para eles ter Deus, para eles buscar uma salvação, eles têm que ir em uma igreja de pedra, aonde vai encontrar muitas pessoas que seguiram os ensinamentos do sacerdócio. E eles são sacerdotes aí, da mesma forma que o sacerdote roubava, enganava e molestava lá atrás, fazem hoje. Por quê? Porque seguiram esse segmento. Entendeu, meus irmãos? Ó, portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer, o que desde o princípio os ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez. A vida eterna. Então, para se ter vida eterna, tinha que confessar que realmente Cristo veio, nasceu, morreu, pagou todo o preço pelos pecados deles ali. Eles já viviam já pregando a vida eterna. Embora eles não entendiam perfeitamente a graça de Deus que foi revelada a Paulo, e quando Paulo ele se tem nas mãos dos romanos já protegido, porque os sacerdotes queriam pegar Paulo para matar. Porque Paulo se converteu e começou a trazer uma coisa maravilhosa, que já era a graça de Deus. Então eles ficaram revoltosos. E ali, cara, o que eles faziam? Eles perseguiam cada vez mais, cara. E eles queriam matar Paulo. Mas Paulo, quando estava em Roma,
protegido já por Roma, ali ele começou a persuadir os judeus a se converterem a Cristo. Aí a conversão dos judeus ali foi por uma persuasão. E isso é maravilhoso, a gente está entendendo. E esta é a promessa que ele nos fez a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Agora, filhinho, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabei que todos aquele que pratica a justiça é nascido dele. E a mensagem é boa, agradável. Os próprios judeus em si já pregavam a vida eterna e eles já tinham certeza da eternidade que eles iam viver com Cristo. Embora não conhecessem de fato a graça de Deus, mas a pregação que foi deixada para eles, e como eles tinham a lei que eles tinham que cumprir até o fim, a perseverar até o fim, então eles seguiram a lei, mas confiante que Cristo era o advogado deles e que Cristo já tinha removido o pecado. Embora eles ainda continuavam transgredindo, mas eles sabiam que no mundo espiritual Cristo era o advogado dele e não ia culpá-lo mais. Por o contrário, ele ia o defender, que se é o seu contrato um advogado, é para o advogado defender a minha causa, me inocentar, ou me justificar, entendeu? E era isso que Jesus estava fazendo na vida deles. Pessoal, forte abraço, beijão, abração no coração de todos vocês. Muito obrigado pela inscrição de cada um. Sinta-se amado, protegido, acolhido. Essa que era uma mensagem na época dos judeus. É um livro antigo, histórico, consumado e com o seu teor da história todo realizado. Hoje nós estamos vivendo a verdadeira graça de Deus. Forte abraço. Fui!